Boa, boa pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Joaquim de Sousa do canal Técnicos de CAD e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma cena super diferente aqui no nosso projeto de renovação. Então não se esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, saiam já disparando no vosso like porque nós vamos salvar aqui nos pontos de vista os elementos constituintes das nossas peças arquitetônicas. Então fique ligado, inscreva-te no canal, saia já disparando no vosso like e vamos àquilo que nos interessa. Aqui projeto de reabilitação, 2 cliques para estarmos por de cima dela. O que a gente vai fazer? Aqui em filtros de renovação nós vamos salvar primeiramente o projeto existente. Estamos com qual opção? Aqui vamos no filtro de renovação. Renovação, estamos em planta existente. Essa é a planta existente, certo pessoal? E nós vamos salvar ela aqui de dentro do nosso queridíssimo programa. Nesta pasta e vamos criar em salvar a vista atual. Clico em essa opção, salvar vista atual uma vez. E vai me aparecer essa opção. Provavelmente vocês terão na opção mapa de projeto aqui por mapa de projeto, certo? Então vocês terão de fazer o que? Clicarem sobre por mapa de projeto e selecionar a opção pessoal, certo? E vocês virão aqui no nome ao lado, o que vocês haverão de criar, que é um nome específico do arquivo, certo? O que vocês haverão de escrever é planta existente, certo pessoal? Planta existente. Aqui nessa opção que a gente já criou, planta existente, certo pessoal? Então na planta existente, o que vocês também haverão de fazer? Poderão colocar a opção pessoal do ID aqui, que podem selecionar a vosso critério, que é 01, para estar com o ID 01 organizado de forma sequencial, ou até mesmo 0.0 se vocês preferirem, certo? Então, essa é a primeira opção que a gente terá de valorizar aqui no nosso projeto. As outras opções vocês não têm assim prioridade aqui nas combinações. Quando eu vos falei sobre os 7 elementos principais daqui de baixo, dos filtros de renovação, opções de visualização de modelo, são estes. Uma, combinação de vegetais, a escala, visualização de estrutura, conjunto de canetas. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui do lado de baixo, certo? Então estamos a trabalhar com planta existente aqui, conforme que vocês se encontram observando, certo? Então vamos criar em planta existente. Vocês vão ver conforme eu salvar outras vistas aqui, sempre estará atualizando o respectivo nome, certo? Então vamos clicar na opção do filtro de renovação, criar. Então já criamos uma planta existente cá, certo? Então uma outra coisa é vocês criarem mais uma outra planta ainda aqui dentro. Clicarem sobre cima do projeto de reabilitação. Vocês virem novamente aqui na opção de documentação, virem até as opções de renovação, certo? A opção 2 que é planta de demolições, certo? Cliquem uma vez. Então vocês estão a ver a opção ao ocorrer aqui a reforma, ao ocorrer aqui eu até vou fazer zoom para vocês poderem previsualizar. Eu só vou voltar uma vez em renovação aqui. Então vocês viram, por exemplo, tem um caso que ela mudou para a tonalidade do projeto existente, com todas as paredes existentes. Vocês viram que até, inclusive, os marcadores das portas e das janelas estão a aparecer aqui, certo? Mas se vocês notarem que, se nós formos para a opção de documentação, renovação, e vocês virem para a opção de planta de demolição, ao notar que os IDs sumiram aqui, o ID das portas, os marcadores das portas sumiram cá, certo? Os indicadores delas, certo? Então isso depois eu vou mostrar num vídeo avançado, certo? Então notem também que as portas ficaram de tom amarelado, certo? Então o que vocês terão de fazer é virem e salvar a opção. Nós dissemos que o projeto com planta de quê? Aqui em filtro de renovação, planta de demolições. Então vocês também terão de vir e salvar aqui a planta de demolições, certo pessoal? Bom, então dissemos que ela era planta de demolições, certo pessoal? Então na planta de demolições que vocês terão de vir e fazer é salvar aqui no mapa de vistas uma nova vista. Aqui até vou salvar direto a partir de cá, né? Certo? Salvar a vista atual como... Se vocês forem notar, aqui eu vou colocar 0.1 mais uma vez. Aqui ainda permanece como ID pessoal, certo? Então aqui vocês vão colocar planta de demolições. Certo pessoal? Planta de demolições, certo? Para vocês poderem previsualizar o que nós estamos a querer dizer, planta de demolições, certo? Então notem que aqui também mudou, aqui está a opção que qual dos filtros de renovação, planta de demolições, certo pessoal? Então vocês criem aqui planta de demolições, certo? Então depois outra opção vocês vão previsualizar, vou fazer zoom para vocês enxergarem o que está a acontecer, que é planta a construir, por exemplo. Vamos aqui em documentação, o próximo passo, renovação, novamente, após demolição. Após demolição, o que haverá de acontecer? Vai remover toda a parede aqui amarelada, né? Que conforme vai remover após demolição, parede amarela, e vai deixar as outras paredes aqui, por exemplo, a caixa toda ela limpa, certo? Após demolição. Então após demolição fica assim, do zero, né? Após demolição, certo? Então nós também vamos salvar após demolição. Vamos salvar vista atual após demolição. Aqui também notem após demolição está atualizado, certo?
Então dizemos que ela seria 0.3 no ID ou 0.2 do ID, de acordo com a sequência, certo? Então aqui vai ser planta após demolição, planta após demolição, certo? Então esse é o fluxo normal de um escritório de arquitetura, certo? Esse é um fluxo normal. Então o ArchiCAD consegue simular um escritório normal de arquitetura, um serviço, o fluxo normal de um trabalho de um escritório de arquitetura, planta após demolição, certo? Ou pós-demolição, ou após demolição, fica a critério de vosso a nível da questão de renomeação, certo? Então o próximo passo, o que a gente vai fazer? Documentação ainda, renovação, nova construção. Então nova construção basicamente é as plantas existentes, certo? É o volume existente, que é composto por todo esse perímetro, né? Paredes existentes, inclusive a parede que é essa também, porque essa que será demolida porque é existente, certo? Então esta que vai ser inserida novamente aqui, que é uma planta mista. Vocês podem salvar com planta mista ou com o nome do projeto existente, certo? Aqui nesse caso a documentação, nós estamos em qual opção aqui? Que é nova construção, certo? Então essa é basicamente uma planta mista. Vocês poderão salvar aqui a vista atual com o nome. Notem só, nova construção. Então vocês poderão salvar como 0.3. Aqui com o nome vocês poderão colocar planta mista, dentro de parênteses, por exemplo, existente, certo? Existente ou existente, certo, pessoal? Planta mista de reabilitação, por exemplo, planta mista de reabilitação. Ou planta mista apenas, certo, pessoal? Vou deixar assim. É questão de título para compreensão daquilo que realmente é, certo? Então, depois o que vocês poderão fazer é salvar essa vista atual, certo? Salvar vista atual. E para finalizar, temos ainda a final, né? Que é a planta final do projeto, certo? É a planta de reabilitação propriamente dita. E nós viremos cá para documentação, renovação, e viremos para o planejado, nesse caso, né? O planejado, então, dizemos que demoliríamos esta parede e criaríamos esses cômodos, certo? Estes cômodos, certo? Então aqui depois poderíamos dividir com um outro elemento, por exemplo, um material que não seja um material fixo, de parede, qualquer outro material. Então é a título da representação, certo? Então aqui seria a final, nós viríamos para fazer esta. Então as divisórias que nós criaríamos novas seriam estas, certo? Essas divisórias, certo? Então, apesar de não ter muita lógica em função daquilo que o projeto virá, mas é a título de exemplo, certo? Então vou salvar aqui, que será o projeto final, pode ser por meio daqui ou por meio mesmo de cá, certo? Que serão o projeto planejado, certo? Então vou colocar aqui 0.4, certo? Que seria a planta planejada, certo? Planta planejada, certo? Ou planta planejada ou final, certo? Por exemplo, fica com planta final. Então aqui temos planta ou vejam só planejado, certo? Ele já atualizou o que é 05. Então eu clico em OK para poder salvar, certo? Então você ao notar que os IDs sumiram aqui conforme os indicadores das portas, conforme aquilo que eu já havia informado um pouco mais cedo, certo? Então agora temos uma outra coisinha para finalizar que é super importante. Enxerguem só. Boa, enxerguem só mais uma coisinha importante. Agora vou abrir todos os projetos, todas as peças em si mesma. Vou clicar aqui, vocês já verão de enxergar que ela está com essas propriedades cá, certo? Então essa planta existente é tudo isso que a gente se encontra a previsualizar cá. Depois tem uma outra coisinha que é ligada a projeto de demolição cá, certo? Então uma outra coisa tem aqui o projeto após demolição, tem ainda o projeto da planta mista, depois a planta planejada final, certo? Então este é o projeto de reabilitação que a gente consegue enxergar e criar aqui no ArchiCAD, certo? Vou voltar à planta existente, certo? E agora uma outra condição que vocês conseguem observar, inclusive isso também se reflete no 3D, não é apenas nessa questão que vocês se encontram a observar cá. Isso reflete-se também até inclusive na opção do 3D, certo? Para vocês enxergarem, eu vou abrir o 3D, ou primeiramente vou especificar a área em que a gente está a trabalhar para enxergarmos, certo? Eu vou marcar aqui com a nossa querida Marquee, vou selecionar a ferramenta Marquee. Aqui, se vocês por padrão vão estar nessa primeira opção dessa Marquee, esse retângulo de seleção inicial, certo? Então mudem para o secundário, certo? E façam isso. Coloquem o nosso retângulo aqui de seleção neste perímetro, certo? Se vocês colocarem isso, é reservar a área que a gente vai trabalhar. Clicamos em cima. Depois o que vocês vão fazer é clicar em F5, certo? F5, certo? O F5 para ele especificar a parte a qual a gente se encontra a trabalhar. Vocês poderão notar, inclusive,
que aqui houve uma reforma na parte interna, certo? Houve uma mudança aqui da parte interna, certo? Então vocês conseguem ver até a coloração reflete também no 3D, certo? Boa, pessoal. Para o vídeo de hoje foi isso que vocês puderam ver. Então não se esqueçam, já inscrevendo-se no canal, comentando aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Não se esqueça de ativar aqui o seu like e o seu sininho para receber todas as notificações dos vídeos que haveremos de postar aqui no canal. Então, com todos vocês, até o próximo encontro. Espero por vocês aqui no canal de qualidade. Valeu, falou, fui, que Deus vos abençoe.